Fala pessoal, beleza? Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações. Vamos chegar nesses 100 mil ainda neste mês, quem sabe de junho, hein pessoal? Seguinte, a gente vai falar neste vídeo sobre o que é o jogo funcional do qual Dorival Júnior por tanto tempo foi adepto. O que é o jogo funcional? Qual é o esquema de jogo favorito do Dorival Júnior? Como ele pode repetir algumas coisas, experiências que ele teve no time do Ceará, na equipe do Flamengo. E outros trabalhos, inclusive anteriores, como no São Paulo. Eu trouxe aqui gente muito qualificada para falar. O Gabriel Correia, do canal Futuri, que é um espetáculo, a melhor plataforma que tem, multimídia de futebol, tem site, tem podcast, tem canal aqui no YouTube, com mais de 50 mil inscritos. O Gabriel é um monstro em análise tática e tal. Tem também o Raí Monteiro, do canal Taticamente Falando, e meu companheiro de trabalho no Band Esportes. Então eu os trouxe para cá para explicar tudo isso. Primeiro, o que é o jogo funcional? Dorival Júnior pode usar o jogo funcional no Flamengo? Ou vai usar o jogo de posição que ele algumas vezes ensaiou no time do Ceará e também no trabalho dele no Atlético Paranaense? Ele pode ter um híbrido disso aí no time do Flamengo. Lembrando que o Dorival Júnior vai dirigir sim o time do Flamengo na partida contra o Internacional neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Mas a gente vai falar da essência do jogo funcional. Um jogo que não tem posições muito presas, é um pouco diferente, os jogadores têm mais liberdade. É uma coisa mais parecida com o que o Jorge Jesus fez no Flamengo do que qualquer outra coisa, tá? Este vídeo tem um oferecimento do OneFootball, melhor aplicativo de futebol do mundo, que você vai baixar aqui no primeiro link na descrição deste vídeo, tá, pessoal? Você baixa o OneFootball aqui, você vai ter acesso aos melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro assim que eles acabam. Acabou o jogo no Campeonato Brasileiro, por exemplo, acabou o Flamengo e Internacional, você não pôde assistir ao jogo, você vai baixar aqui o OneFootball de graça, para ser de graça é aqui nesse link na descrição, no seu celular, e você vai ter acesso a tudo isso, aos melhores momentos, além, claro, de números, estatísticas dos jogos, reportagens. É muito legal o OneFootball, eu recomendo para você. Vamos falar então sobre jogo funcional, sobre jogo de posição, sobre esquema de jogo favorito do Dorival Júnior. Eu chamo agora meus companheiros aqui, Gabriel Correia e Raí Monteiro. Vamos lá. Teve colega nosso aqui no chat falando sobre jogo funcional do do Dorival Júnior no Cruzeiro, cara. Você consegue explicar pra gente? Porque aí teve o Irineu também perguntando do que se trata jogo funcional, tal. Você conseguiria explicar pra gente rapidamente, de forma bem simples, do que se trata, em linhas gerais, do jogo funcional? Assim, é algo até que não está muito na nossa literatura, o jogo funcional, que virou um grande debate nas redes sociais, até para quem acompanha ali mais no Twitter, mas dentro dessa teoria se baseia mais num jogo de, vamos lá, função, mais relacionada à função dos jogadores, de uma maior liberdade no sentido de seria o oposto do jogo de posição, onde você sempre vai ter dois caras bem abertos, cada um exatamente dentro da sua posição. Na literatura brasileira, algumas pessoas colocam dentro do dicionário da CBF Academy, colocam como jogo de mobilidade, que é o nosso jogo mais brasileiro. Vamos usar esse, acho que exemplo mais simples, um jogo mais brasileiro, jogadores aglomerados no setor da bola. Acho que um exemplo para ficar até melhor, o Fluminense do Diniz, por exemplo. Sempre que a bola está do lado direito, o ponta esquerda vai vir para o lado direito, vai se somar ali no setor. Acho que a gente pode partir dessa ideia. E só para complementar o que o Raí falou, eu acho que tem um outro, para mim, tem um motivo muito simples de não usar os três volantes. Tem o De Arrascaeta. O De Arrascaeta não vai jogar pelo lado do campo, e se ele botar três volantes, teoricamente, ele vai ter que botar alguém, o De Arrascaeta pelo lado, a não ser que ele fizesse um losango no meio, algo que eu não acho que ele vai fazer. Então, acho que já parte dessa premissa. Como o De Arrascaeta não vai ser reserva com o Dorival, não imagino nem próximo disso, acho que já começa por aí a questão de não ter esses três jogadores de meio, o Bernardo. O Carlo Ancelotti está falando aqui, o Joel, sobre jogo funcional, e dá para falar que o Jorge Jesus tinha alguma coisa disso, Gabi, também?
Pode ser, podemos considerar. Ele bebia muito, assim, ele falou até uma vez que ele aproveitava muito da questão do jogo de posição, mas não era exatamente jogo de posição, porque nem Não. sempre tinha todo mundo aberto de um lado, aberto do outro, era sempre muito em função do setor da bola. Então acho que dá pra gente considerar, sim. O Alexandre Aragão, que é membro do canal, tá mandando aqui um 4-2-3-1 do Dorival, com o Santos, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol ou Marinho, e Pedro e Gabi. Se a gente tentar emular, né, Raí, o que aconteceu no Ceará em determinado momento, o Pedro é no Clebão, né? O Vina, nessa formação aí, poderia ser o Everton Ribeiro ou o Bruno Henrique, o Arrascaeta, perdão, o Bruno Henrique sendo o Mendonça. É muito difícil fazer uma comparação, cara, porque são contextos completamente diferentes. Mas acho que esse 4-2-3-1 do Alexandre Aragão faz sentido, viu, cara? Faz, Bernardo, faz sentido. Uma das plataformas que joga o Dorival. Eu falava antes da minha conexão dar uma travada, que lá no São Paulo, em 2017, quando ele treinou o São Paulo, ele fez um 4-3-3 com o Petros de primeiro volante, que nunca foi um primeiro volante, né, ao longo da carreira dele, sempre jogou ali. Ele jogou muito tempo no Corinthians do mano aberto, né, não um ponta, mas um meio-campista mais aberto, ajudando muito no trabalho sem bola. E aí completavam esse meio o Hernanes, que era um segundo volante, né, uma espécie de segundo volante, e o Cueva, que era um meia mais um 10, né, mais centralizado. E aí tinha muito jogo lateral, né, os laterais passavam muito e tal. Então, pelo menos pelos trabalhos dele, né, o sistema que ele mais gosta de jogar. É um 4-3-3 com esse trio de meio campo. Mas por conta das características, né, das peças do Flamengo, talvez ele não faça isso. Ele gosta tanto, né, desse sistema, pelo menos é a percepção que eu tenho, nunca conversei com ele para perguntar se ele gosta mesmo, que no Ceará agora, recentemente, né, nos últimos jogos, ele em vários momentos escala Vina e Clebão juntos, e o Clebão é um 9, um centroavante, né, um jogador de área, e o Vina, em alguns momentos, né, no Ceará, em muitos momentos, jogava como um 9, um falso 9 de movimentação e tal. Então, e antes jogava como um 10, né, no time do Guto Ferreira, por exemplo, era um segundo atacante ali no 4-2-3-1. Ele gosta tanto desse sistema que ele jogava com o Vina pelo lado, né, o Vina como um atacante de lado. Contra o América Mineiro, por exemplo, foi assim. Ele joga com o Yuri Castilho, não, é o Matheus Peixoto, que foi o primeiro jogo do Matheus Peixoto como titular, de 9, Mendonça na esquerda, abrindo o campo, e Vina na direita. Só que o Vina saindo da direita para dentro e abrindo o corredor para o lateral passar. Foi o Nino Paraíba, né, o titular no jogo da quarta-feira. E no Clássico Rei, que o Ceará ganha por 1-0 contra o Fortaleza, há umas 2 semanas, ele fez a mesma coisa. Ele sai jogando com Clebão, Lima e Vina no ataque, e Mendonça, com o Vina jogando pelo lado, sem o Mendonça, desculpa, o Mendonça estava suspenso. Com o Vina saindo da esquerda. Pelo lado esquerdo. Da esquerda para dentro. Então, pode ser que ele busque até alguma adaptação nesse sentido no Flamengo. Não acho muito provável, né? Você imaginar um trio de meio campo com um volante, Arrascaeta e Everton Ribeiro, e aí para ter nas pontas, sei lá, Marinho, Bruno Henrique e Gabigol no ataque, ou Everton Ribeiro na ponta, e aí você ter um desenho com o Arrascaeta partindo um pouco mais como um terceiro homem ali no trio, né? Não sei, pode acontecer. Acho que o Domi jogou assim um tempo, né?